Audio Jungle. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Simplesmente Cristo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema é espiritualidade funcional. Mas antes, quero pedir um favor para você, dê um like, faça um comentário, se inscreva, me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Agora tem uma coisa também interessante para você. Se você fizer a sua inscrição, der um like e fazer um comentário aqui nesse vídeo, no canal Simplesmente Cristo, você vai concorrer a esse livrinho aqui, tá? O livrinho aqui do meu mentor há 13 anos, pastor Carlos Macó. O livro é A Vida que Satisfaz. É um conteúdo libertador, fala da metáfora da videira, 7 revelações. É um conteúdo libertador, fala sobre a vida cristã, espiritualidade cristã, você vai amar. Então, se você fizer a inscrição, se você der um like, fazer um comentário aqui, eu vou saber que você fez o comentário, vou pegar o seu nomezinho, vou fazer aqui um sorteio e aí você pode ganhar um livrinho desse aqui, tá bom? Me ajuda a fazer com que esse conteúdo aqui possa chegar ao maior número de pessoas, pessoas que possam conhecer de fato o que é a espiritualidade cristã. Bom, diante disso que eu disse, agora eu vou falar um pouquinho de espiritualidade funcional. O que é a espiritualidade funcional, como ela se revela, mas vamos pensar um pouquinho aqui sobre a sua espiritualidade. Ela funciona? Eu creio que a gente tem que perceber o que está funcionando e o que não está funcionando. É comum a gente perceber que a espiritualidade não funciona, seja em qualquer credo religioso, qualquer dogma, seja numa igreja tradicional, histórica, seja numa igreja neopentecostal, pentecostal. A gente percebe que algumas pessoas, para algumas pessoas, a espiritualidade cristã não está funcionando. Bom, e aí o que eu penso? Eu penso aqui comigo mesmo que quando eu cometo erros em pensamentos, em palavras e em ações, eu percebo que existe alguma coisa que está dando errado, ou eu estou errando em alguma coisa. Bom, quando eu cometo esses erros, ou quando eu peco numa linguagem cristã, quando eu erro o alvo, eu percebo que alguma coisa dentro de mim se tornou mais forte do que deveria ser. Essa é a ideia que eu tenho de quando eu erro. É uma inspiração forte para o erro, para aquilo que não é bom. Beleza. O fato é que quando eu acerto também, eu percebo também que algo dentro de mim se tornou mais forte. Então, se eu percebo que tanto quando eu erro ou quando acerto, eu percebo que alguma coisa em mim teve mais força, se tornou mais forte, eu percebo que, de um modo ou de outro, eu sou, na minha estrutura interior, abalado. E isso pode, de acordo com aquilo que se tornar mais forte dentro de mim, eu posso me alinhar com as intenções de Deus ou posso entrar em desarmonia com as intenções divinas. Deu para entender como é que se dá isso? Então, e como eu me sinto em desarmonia? Porque quando eu estou em harmonia, eu percebo perfeitamente. Agora, o porquê, ou quando, em que condições eu percebo que estou em completa desarmonia com Deus? Bom, quando eu penso em algo que eu não deveria estar pensando, não sei se acontece com você, comigo acontece. Com você acontece? Comigo acontece várias vezes. Quando eu estou pensando em algo que não deveria estar pensando, seja do ponto de vista para mim mesmo, uma situação, na área emocional, quando eu começo a me autodepreciar, quando eu começo a ter baixa autoestima, quando eu começo a ter autopiedade, eu percebo que esse pensamento não nasceu em Deus. Então eu percebo que alguma coisa dentro de mim ficou mais forte do que deveria ser e, portanto, eu comecei a ficar desalinhado com as intenções de Deus, porque não é assim que Deus pensa sobre mim, e esse pensamento que eu vou tendo não nasceu em Deus.
Fora esses pensamentos com relação a mim mesmo, tem pensamentos de toda a natureza, do ponto de vista imoral, do ponto de vista do engano, do ponto de vista do egoísmo, da arrogância, da prepotência. Ou seja, quando a gente começa a sentir meio que autossuficiente ou começa a se inclinar o pensamento para a imoralidade, a gente percebe isso. Então, quando eu penso algo que eu não deveria pensar, ou quando eu digo coisas que são desnecessárias, quando eu falo coisas que não havia necessidade de serem ditas, ou não combina com as intenções divinas, ou também quando eu começo a ter certos comportamentos que ferem a mim e a outrem, ou seja, quando eu começo a ter pensamentos que não deveriam fazer parte dos meus pensamentos, quando eu começo a dizer coisas desnecessárias e que não fazem sentido e não entram em harmonia e não combinam com as intenções divinas, coisas que você diz a seu respeito, coisas que você diz a respeito dos outros, as coisas que você fala diariamente, no seu cotidiano. Quando você percebe que essas coisas não são boas para você, você percebe também que algo dentro de você se tornou mais forte do que deveria ser, porque elas não estão combinando com as intenções divinas. E assim funciona também no comportamento. Quando você começa a ter comportamentos que ferem você, ferem os outros, você percebe isso. Então, o que ocorre quando a gente começa a ter esse tipo de comportamento, pensamento, ou proliferar palavras que não combinam com as intenções divinas? Bom, o que a gente percebe é que a gente torna o mundo violentamente pior do que ele é. A gente consegue piorar as coisas que estão ao nosso redor, a gente piora o mundo ao nosso redor, a gente piora o nosso próprio mundo, a gente piora os nossos relacionamentos, a gente piora a nossa vida profissional, a gente piora o ministério, aqueles que estão dentro do ministério, exercendo liderança, a gente piora tudo por conta de pensamentos, palavras e comportamentos. Então, a gente contribui muito para isso. Então, eu resolvi aqui pensar sobre espiritualidade funcional. Mas antes, a gente precisa definir aqui, eu fiquei pensando, como é que eu vou definir espiritualidade? Porque antes de eu falar de uma espiritualidade que funcione, uma espiritualidade funcional, eu preciso definir aqui espiritualidade. Bom, eu gosto de definir espiritualidade, se alguém me perguntasse, fizesse aqueles ping-pong, uma palavra só para definir algo. Então, se alguém me perguntasse, define espiritualidade, eu diria paixão. Talvez esse seja o termo para eu definir espiritualidade, relacionamento com Deus. Embora a paixão, do ponto de vista de relacionamentos aqui entre homem e mulher, a gente percebe que, do ponto de vista psíquico, a paixão ela é impulsiva, ela consegue abandonar o juízo, ela consegue não perceber as razões, mas a paixão ela tem algumas coisas interessantíssimas, porque a paixão, de um modo ou de outro, traz ao indivíduo uma certa paz interior. Quando eu falo de paixão, eu falo sobretudo do amor. Eu sei que você vai definir paixão de um jeito e amor do outro, mas eu quero pegar um aspecto da paixão, que é essa intensidade, e fazer com que essa paixão seja acalmada e que ela se torne amor, ou seja, a paixão madura, que é o amor. E eu quero usar o termo paixão, porque o termo paixão ele traz uma intensidade maior. Portanto, essa paixão, esse amor acalmado, essa paixão acalmada, ela traz essa certa paz interior. Alguém que está satisfeito, ele não tem olhos para nada, ele não tem vontade de fazer nada a não ser estar perto da sua paixão, ele não quer falar de outra coisa senão da sua paixão, ele não quer ouvir outra pessoa a não ser a sua própria paixão. Então, deixa eu explicar isso melhor aqui para você. Bom, imagine você conhecendo uma pessoa e o seu coração fica completamente rendido, você está apaixonado. E você apaixonado, você não pensa em outra coisa senão na sua paixão. Você não fala de outra coisa a não ser da sua paixão. Você não quer viver de outro jeito a não ser ao lado da sua paixão. Então, a espiritualidade é muito parecida com isso, é muito semelhante. Ou seja, assim como uma pessoa apaixonada quer viver o tempo todo em conexão com o objeto da sua paixão, em pensamentos, em palavras e em ações, assim é a espiritualidade. A espiritualidade autêntica é exatamente assim. Alguém pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e ela está ali pensando na sua relação, pensando
na sua espiritualidade. Então, o que é espiritualidade funcional? Então, eu penso espiritualidade funcional, depois de definir espiritualidade, como uma forma que eu tenho de corresponder à minha paixão. Então, a gente precisa pensar nisso e, ao mesmo tempo, abrir um parênteses aqui. Bom, você precisa distinguir espiritualidade e religião. Espiritualidade funcional não tem nada a ver com religião. Espiritualidade funcional, ela está muito relacionada à inspiração para pensamentos, palavras e ações ou comportamentos. Já a religião, ela está relacionada à transpiração, rito, liturgia, ambiência. Então, a religião, ela está relacionada a algo que você faz. Então, transpiração. A espiritualidade funcional, ou a espiritualidade em si, está relacionada à inspiração. Então, espiritualidade funcional tem a ver com aquilo que é feito naturalmente. Aquilo que você faz naturalmente. Do mesmo modo que você tem hábitos para com a sua paixão, nós vamos falar exatamente desses hábitos que revelam uma pessoa apaixonada. Então, aquilo que você faz naturalmente, do ponto de vista da tua relação com Deus, é o que eu chamo de espiritualidade funcional. Aquilo que você faz sem perceber ou sem obrigação é a espiritualidade funcional. Por isso por isso que a gente percebe alguém apaixonado. Alguém apaixonado não precisa, sob hipótese nenhuma, ser chamado a atenção para ouvir a sua paixão, porque ele vai atrás automaticamente, naturalmente, ele vai atrás para ouvir a sua paixão. Aliás, ele quer ouvir a sua paixão. Ele faz isso naturalmente, sem ninguém pedir, sem ninguém obrigar, do mesmo modo que ele quer ficar com a sua paixão. É natural que ele vá, ele sabe, o corpo já obedece, a mente já obedece, ele vai atrás da sua paixão. O que ele está fazendo, ele está incluindo a sua paixão nos seus grandes projetos. Então perceba, alguém apaixonado não se sente obrigado a pensar na sua paixão, na sua amada. Não se sente obrigado a falar da sua amada. E não se sente obrigado a agir de acordo com a sua amada. Então, o importante é a gente olhar para essa questão de espiritualidade como paixão e como espiritualidade funcional através desses hábitos. Pessoas estão amando ou estando apaixonadas, elas vão praticar hábitos. E hábitos é tudo aquilo que você faz de modo natural, sem obrigação. Flui de você de modo muito natural. Então, as pessoas que estão apaixonadas são pessoas que naturalmente fazem o que com a sua paixão? Ouvem a sua paixão. Pessoas que estão apaixonadas, amando, o que elas estão fazendo? O que elas estão fazendo naturalmente, além de ouvir? Elas estão o tempo todo elogiando a sua paixão. Perceba que quando você ouve a sua paixão, você só quer ouvir a sua paixão. Você pode estar num shopping lotado, cheio de vozes, na praça da alimentação. Se você está diante da sua paixão, você só ouve a voz da sua paixão. Você não quer ouvir mais ruído nenhum. Então, pessoas apaixonadas, pessoas que estão amando, elas estão ali, com o ouvido inclinado, ouvindo a voz do seu amor. Do mesmo modo, quando você está apaixonado, está amando, o que você faz? Você elogia a sua paixão. Aliás, você só elogia. Você não tem olhos para ver os defeitos. Você não tem olhos para ver o que ela tem de feio. A pele dela é bonita, o cabelo dela é bonito, ou dele. Enfim, a voz é linda. Porque você vai elogiar isso o tempo todo, porque você não consegue ver defeitos, porque quem está apaixonado só vê a perfeição. Então, quem está apaixonado, ouve, independente das outras vozes que tem ao redor. Quem está apaixonado, elogia a pessoa amada o tempo todo. Quem está apaixonado também está grato, está muito grato por estar com a sua paixão. Quem está apaixonado tem uma coisa que gosta muito de fazer, que é de fazer e ser, sobretudo ser honesto, autêntico. Então ele não quer esconder nada da sua paixão, porque quando ele esconde alguma coisa da sua paixão, da sua amada, isso causa dor. Se ele é apaixonado, se ele está amando, isso causa dor a ele.
É muito ruim quando você esconde alguma coisa do seu amado ou da sua amada. Mas quem está apaixonado procura confessar, procura ser autêntico, ser honesto com o objeto da sua paixão, com o seu amado. Também há uma coisa interessante, apesar de ser autêntico, apesar de falar todas as coisas, também afirma a relação, afirma o compromisso, afirma que estão juntos, que têm o mesmo DNA, que suas vidas se misturam, que é ótima relação, que é saudável. Eles se confundem um com o outro, porque eles se tornam praticamente uma única pessoa na relação de paixão, de amor. Além disso, de afirmar, eles estão assim imbuídos em amar ao próximo, amar as pessoas mais próximas, amar os pais uns dos outros. Isso se chama interceder por outras pessoas, trazer para dentro dessa relação o amor a essas pessoas que estão ao seu redor, aos pais e tantas outras pessoas que eles amam. Então eles têm uma prática, o hábito de interceder por outras pessoas. Eles também têm o hábito de pedir coisas para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao redor deles. Interessante isso. Eles pedem recursos para melhorar a qualidade de vida e amar o maior número de pessoas. É interessante esse hábito de pedir. E a partir daí, eles começam a agir em conjunto. Bom, portanto, a espiritualidade funcional é exatamente assim. A espiritualidade só funciona a partir dessa relação ou dessa visibilidade de hábitos ou dessa relação que gera fruto. Não há espiritualidade funcional sem esse fruto. Não há espiritualidade funcional sem que se perceba esses hábitos e sem que esses hábitos, como o próprio nome diz, sejam naturais. Então, quando eu posso saber que a minha espiritualidade é funcional? Quando eu pratico exatamente esses hábitos de uma pessoa apaixonada ou uma pessoa amando uma outra pessoa. Então agora eu queria falar um pouco desses hábitos. Hábitos fazem parte da espiritualidade. Esses hábitos que eu vou falar fazem parte de uma espiritualidade funcional. E perceba que espiritualidade não é religião. Porque religião você pode praticar ritos, pode praticar liturgia, sem estar amando. Agora, alguém só quer ouvir muito a outra pessoa, elogiar muito a outra, agradecer muito pela pessoa, ser honesto, sincero, afirmar o seu DNA, o seu compromisso, se estiver muito apaixonado, se estiver amando muito. Então, um amigo meu me ensinou, um amigo, pastor, mentor, que é o Macorde, esse do livro, me ensinou 8 hábitos, 8 disciplinas espirituais. Essas disciplinas, elas revelam a minha paixão. É a partir dessas disciplinas que eu posso perceber o nível de amor que eu tenho. Então, são 8 disciplinas, nós vamos falar durante esse período aí, até dezembro. São 8 mensagens que eu vou compartilhar com você. Hoje nós vamos trabalhar ouvir, depois vamos trabalhar adorar, louvar ou elogiar, né? Agradecer, confessar, afirmar, pedir, interceder, pedir e agir. São 8. Então hoje é a primeira. E hoje nós vamos falar do hábito de ouvir. Eu disse que quando a pessoa está apaixonada, ela pode ir para o shopping, para a praça de alimentação com a sua paixão, pode ter várias pessoas falando, vários ruídos, barulhos, mas ela está ali atenta à voz da sua paixão. Bom, esse hábito de ouvir é muito importante porque Jesus promete que se a voz dele for ouvida pelos seus seguidores, os seus seguidores seriam como uma casa construída sobre a rocha. Olha o que ele diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então perceba, a voz, ela é o alicerce. E eu posso ouvir a voz que é o alicerce.
que me mantém de pé. Porque no dia da crise, das tempestades, dos ventos fortes, no dia em que os meus castelos desabam, eu tenho uma voz. E eu preciso criar o hábito de ouvir essa voz para que eu continue de pé. Então perceba, a voz é o alicerce. Por que o homem caiu lá nos primórdios da humanidade, lá em Adão e Eva? Caíram porque não ouviram a voz errada, ouviram a voz do maligno. O maligno enganou, eles ouviram essa voz, e a Bíblia diz lá no início que gerou a queda do homem. Portanto, a voz é a coisa mais importante do dia. É o que você precisa fazer, é ouvir. Esse é o hábito mais importante do dia. Olha o que Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao 3 diz. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e por aí vai. Então perceba essa parte, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então, eu gosto muito de uma frase em que eu escrevi no meu diário, que diz assim: não quero ter pressa para agir, quero ter paciência para ouvir. Então o hábito, eu preciso criar o hábito todos os dias de ficar aberto à voz correta. Então, que bom que você pode ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque existe um elo entre ouvir e crer. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então existe um elo muito forte entre a tua fé e ouvir. Do mesmo modo que existe um elo muito forte entre ouvir e viver. Jesus disse em Mateus capítulo 4, verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu preciso ouvir, porque ouvir tem um elo entre a minha própria fé e o meu existir. Então preste muita atenção, ouça a voz. Esse é o primeiro hábito. No próximo nós falaremos sobre o hábito de adorar, elogiar. Então, vamos lá? Dá o seu like, tá bom? Faça o seu comentário, me ajude a divulgar esse conteúdo. E você vai entrar no sorteio, e aí pode ganhar esse livrinho aqui, que é abençoador, libertador, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.